Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Amém? Nós sabemos pelas Escrituras que a Bíblia diz que Cristo, que é eterno, o Senhor Jesus Cristo, que é eterno, e o Evangelho de João começa dessa maneira, dizendo e ensinando que Cristo é eterno, que ele estava no princípio com Deus, no princípio ele era Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Esse Filho de Deus eterno, que sempre esteve com o Pai na eternidade, que é um com o Pai, em igualdade, substância, tudo que a teologia imaginar, conseguir ensinar, ele é. Para tomar a forma de carne, ele precisou se humilhar. Ou seja, ele teve que abrir mão de algumas prerrogativas que era do seu ser, que era dele. Ele teve que abrir mão para se tornar um homem. Ele abriu mão da sua glória para se tornar um homem. Mas não foi só isso. Paulo, escrevendo, diz assim, olha, que ele se humilhou para se tornar um homem, e achado na forma de homem, ele se humilhou mais um pouco até a morte, e morte de cruz. Então ele se humilhou para ser homem. Achado na forma de homem, ele se humilhou mais um pouco, porque na forma de homem, ele poderia pelo menos então pedir uma morte digna de um valente, de um guerreiro, de um campeão, de um general, de um conquistador. Mas não, ele aceitou o pior tipo de morte, que era aplicado para os piores da sociedade. Então ele se humilhou uma vez se fazendo homem, achado na forma de homem, ele se humilhou mais uma vez, indo para a morte, e morte de cruz. Então esse que é glorioso todo em seu ser, que é apresentado, que é cantado, que foi cantado aqui nessa noite como glorioso, e ele é o glorioso, ele se humilhou. Aqui no texto nós temos 2 casos, 2 temas, e um tema é contrário ao outro, que é o tema da humilhação, que é o tema da cruz, que é contrário ao tema da exaltação,
isso olhando a olhos humanos. Quando você começa a folhear as Escrituras, você encontra o profeta Isaías profetizando sobre um homem que lá está colocado como servo de dores. Isaías 53 é colocado então ali o Messias sofredor, o servo de dores, aquele que sofre todo tipo de afronta, que os homens olham para ele e dizem assim, olha, nenhuma beleza a gente vê nesse homem para nós gostarmos dele, para nós termos desejo por ele. Nós não vemos nenhuma beleza nele, não há nada nele que nos atraia. E está escrito lá em Isaías 53 que ele era o mais desprezado entre os homens. Era como uma raiz de terra seca, que olhava para aquela raiz e dizia assim, olha, dessa raiz não sai nada, dessa raiz não sai um broto, dessa raiz não sai uma folha, dessa raiz não sai uma flor para enfeitar o jardim, e dessa raiz não sai um fruto para adoçar a nossa vida. Tamanha era a feiura dessa raiz. Mas o próprio Isaías também profetiza sobre o Messias vencedor, aquele Messias vitorioso. Então são duas profecias no mesmo livro, no mesmo profeta, e uma profecia é contrária à outra. E na sua inteligência e na sua cabeça, como que você vai pegar duas coisas contrárias e fazer se cumprir na mesma pessoa? É por isso que as Escrituras, você só entende e compreende ela de maneira espiritual, a partir do momento que o Espírito Santo vem e abre o nosso entendimento para compreender essas Escrituras. E nós precisamos compreender e entender que duas coisas contrárias se cumprem na mesma pessoa. Na pessoa de Cristo é necessário se cumprir a cruz de Deus. É necessário a cruz, mas por que é necessário a cruz? Porque é o único meio de salvação para nós pecadores. Porque o Deus justo, santo, todo sempre santo, para todo sempre santo, Ele jamais pode passar por cima o pecado do homem. Ele não pode fazer vista grossa para o pecado. Ele tem que aplicar a pena sobre o pecado. O salário do pecado é a morte, está escrito, e não pode ser anulado as Escrituras. Se está escrito que o salário do pecado é a morte, não pode ser banido a morte, não pode ser abolida a morte. A morte tem que ser executada, a pena de morte tem que ser executada. Por isso a cruz, por isso o sacrifício de Cristo. Deus não pode anular a cruz de Cristo, e Cristo não pode fugir da vontade de Deus. Ele diz assim, olha, eu para isto vim, e o que eu vou dizer, Pai, passa de mim essa hora, não, eu não vou dizer isso, para isto eu vim, e isto eu vou fazer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele então vai de cabeça erguida, de encontro à cruz, porque a cruz é necessária. Porque a cruz é parte do plano de Deus. A cruz de Cristo é parte do plano de Deus. E ele então vai para a cruz, para cumprir uma parte do plano de Deus. Mas a outra parte do plano de Deus é a glória. Sim, é a glória do Messias. Afinal de contas, ele era dono de uma glória. E se você ler a oração sacerdotal de Cristo, lá no capítulo 17 de João, ele ora da seguinte maneira: Pai, glorifica a mim com aquela glória que eu possuía contigo desde antes da fundação do mundo. Ele ora dessa maneira, pedindo de volta, pedindo a restituição. Se tem uma pessoa que pode pedir uma restituição, é Cristo. O único que tem direito de pedir restituição na presença de Deus é Cristo. Cristo então ora e é atendido pelo Pai. E você encontra lá então, nos escritos de Paulo, dizendo que esse que se humilhou na forma de homem, e achado na forma de homem, se humilhou até a morte,
foi exaltado acima de todas as coisas, acima de todos os nomes, acima de todo o poder, acima de toda a potestade. Não há na terra dado nenhum outro nome, a não ser o nome de Cristo, pelo qual devamos ser salvos. Ele alcançou por direito, ele alcançou por mérito um pedestal, um lugar, um trono. Ele tem méritos para isso, porque ele não se negou de passar pelo sofrimento da cruz do Calvário. Ele tem direito adquirido. Ele conquistou o direito. Ele é dono de direito. Ele pode dizer: o meu braço me salvou. Homem nenhum pode dizer isso, mas o homem Jesus Cristo pode dizer: o meu braço me salvou. Eis que o inimigo vem aí e nada tem em mim. Ele não tem nada em mim. Porque eu, quando for levantado na terra, a todos atrairei a mim. Então existe o lado sombrio do reino, existe o lado do sofrimento do reino, mas também existe o lado da glória do reino. E Cristo teve o cuidado de mostrar os dois lados para os seus seguidores. Ele não deixou escondido, ele não deixou escondido a cruz, ele não deixou escondido a humilhação, o sofrimento. Muitas das vezes você está certo, mas vai ficar como errado. Ele não deixou nada disso escondido. Ele foi humilhado, foi afrontado, e todas as vezes que ele era afrontado, ele entregava na mão daquele que julga retamente todas as coisas. E ele nos ensinou o caminho da abnegação, ele nos ensinou o caminho de quando formos atacados injustamente, a gente não devolver na mesma moeda. Ele nos ensinou a ter domínio próprio, a entregar todas as coisas na mão de Deus. E ele também nos ensinou que existe uma glória futura, que tem uma glória futura, que o reino tem uma parte muito boa de glória futura para nós. Ele nos ensinou isso. E o texto que nós lemos apresenta isso. E ele disse claramente, dizia-lhes também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Está muito bem, está tudo legal. Vocês estão aprendendo e vê a dificuldade que importa entrar no reino de Deus através de muitas aflições, mas também tem alguns aqui que vai ver o lado glorioso do reino de Deus antes de provar a morte. Ele não está dizendo aqui que um grupo seleto de pessoas ali não ia morrer. Não é isso que ele está ensinando. Ele não está anulando a morte física que todo ser humano tem que passar, a não ser os que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Aí serão transformados sem a morte física terrena. Mas do caso contrário, todo ser humano, mesmo salvo, está destinado a passar pela morte física. Mas ele está dizendo aqui que tem um grupo ali que estava ouvindo ele, que ia ter uma revelação especial. Uma revelação, algo, uma visão, algo que ia ser revelado para eles de maneira diferente. Porque afinal de contas, num grupo grande, num ajuntamento grande de pessoas, nem todo mundo que está lá é. Porque nem tudo aquilo que brilha é joia verdadeira, bijuteria também brilha. Diz alguns pregadores que nem tudo que faz barulho, na realidade está com o poder de Deus, porque lata vazia também faz barulho. Lata vazia faz mais barulho do que lata cheia. Então, no meio da multidão, nem todo mundo na realidade era salvo. Ali tinha gente somente com interesse de cura, tinha gente com interesses vários, tinha gente lá que não compreendia nada do Evangelho, que não entendia nada do Evangelho. Estava cheio de religioso que pensava que o reino de Deus era um reino de poder econômico, de poder político, de poder governamental, de poder de estar subjugando outras nações. E, em certo sentido, tinha muitos mal acostumados com o Velho Testamento, as vitórias que Deus dava para o reino de Israel. Tinha tudo isso no meio dos ouvintes de Cristo. Mas existia um grupo de coração sincero, de coração puro e de coração verdadeiro.
E ele diz assim, olha, no meio desses aqui, tem alguns que vai ver a glória do reino de Deus. E o texto vai dizendo assim, ó, e 6 dias depois, uma semana depois de Cristo trazer essa profecia, 6 dias depois, uma semana depois, se cumpre a profecia que Cristo falou. De que maneira? Ele separou 3 de entre os discípulos mais chegados, que é Pedro, João e Tiago, Pedro e Tiago e João, e os levou a um monte para oração. Ele escolhe 3. Mas dentro de um contexto geral, não é somente 3 que realmente teve a visão. Essa visão aqui da transfiguração, sim, só foi esses 3. Mas dentro de um contexto, do próprio contexto desse texto aqui, mais lá na frente, na carta de Coríntios de Paulo, você vai ver que mais de 500 pessoas viram o reino de Deus com poder e glória, no tocante à ressurreição. Mas vamos caminhar aqui dentro do texto. Então Jesus pega esses 3 discípulos, que na realidade são 3 apóstolos, e os leva a sós em particular. Existem coisas dentro das Escrituras que é necessário ter um particular. Esse negócio de culto na igreja é mandamento, está dentro das Escrituras, é o lugar da coinonia, é o lugar onde nos reunimos e um irmão é bênção para o outro irmão, mas existem coisas que você tem que ter um particular com Deus. Existem coisas que você tem que ter uma comunhão especial com Deus. Existem coisas que você tem que sair do meio da multidão. Afinal de contas, na multidão tem gente de todo tipo. E a Bíblia ensina para mim e para você não pegar as coisas santas e dar aos cães, e dar nossas pérolas aos porcos. Existem coisas que você vai chegar a um entendimento e jamais chegarão àquele entendimento que você chegou lá no seu quarto de oração. Existem revelações particulares que não contraria a palavra, que está dentro da palavra. Existem conhecimentos dentro da palavra que você vai ter com Deus em um particular. É necessário cada um de nós ter um particular com Cristo, uma vida, uma comunhão solitária com Cristo. Cristo mesmo usava desse expediente. Vira e mexe, ele se retirava e saía do meio da multidão e ia sozinho orar ao Pai. Existem momentos que nem esses 3 mais chegados ele levava junto, ele levava até um certo ponto, até um grau, dali ele deixava aqueles lá e ia mais adiante. Porque você tem que aprender que existem particulares, que é você e Deus. Existem lutas espirituais que é você e Deus. Existem coisas que ninguém vai te ajudar, ninguém vai receber autorização para te ajudar. Você vai ter que enfrentar só, porque é um particular seu com Deus. Não reclame porque te deixaram. Não murmure porque todos viraram as costas para você. Existem coisas que você passará, você junto com Deus. É um particular seu. E Jesus os leva a um particular. E nesse particular, Jesus então tem uma transfiguração. Aqueles 3 homens chegaram num patamar que, voltando no Velho Testamento, Moisés fez um pedido para Deus. Moisés tinha muita comunhão com Deus, conversava cara a cara com Deus, tinha muita comunhão com Deus, ouvia a voz de Deus, recebeu a tábua escrita nas mãos, escrita pela mão de Deus, e de repente ele faz um pedido para Deus: Senhor, me deixa ver a tua face, eu quero ver a tua face. E Deus então fala para ele: Moisés, você está fazendo um pedido que eu não posso atender você. Não que eu não tenha poder para isso, mas você não pode suportar, porque não há homem na face da terra que veja a minha face e viva.
Mas eu vou quebrar o seu galho e fazer somente uma coisa: você vai me ver pelas costas. Vou te colocar numa fenda, vou tapar com a mão e dali para diante você vai me ver, mas pelas costas. Esses 3 homens aqui chegaram num patamar mais alto do que Moisés. Maior do que Moisés. Mas você veja aqui no texto, que nesse texto aqui, apesar deles estarem vendo, eles não veem com total clareza. Porque existe uma nuvem. Tem uma nuvem nesse texto. Talvez não colocado nesse texto que eu li, mas nos outros, dos outros apóstolos escritos, tem uma nuvem que atrapalha um pouco, porque na realidade, o homem só pode ver dentro daquilo que Deus concede que ele veja. Ele não pode ver na sua totalidade, pelo menos não agora. Lá no futuro nós veremos até onde o homem consegue ver lá na totalidade. Porque existe uma glória de Deus que nem os anjos mais próximos, os arcanjos, querubins, veem. Mas dentro daquilo que é dado, revelado ao homem, é dado para nós. Porque Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele relata que a nossa leve e momentânea tribulação não há de ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. E existe uma glória para ser revelada, que na realidade, pelo Espírito Santo, já foi revelada. Nós precisamos apenas agora ter iluminação do Espírito Santo para compreender e entender essa glória revelada nas Escrituras. E aqui esses 3 homens vê uma glória de Deus, uma glória de Cristo, a glória de Cristo. Aquele Cristo que os homens olhavam para ele e não via nada, mas num particular, esses 3 homens viram uma glória, conforme nós cantamos aqui, ó. Eu fico extasiado ao olhar o teu nome, Jesus. Eu fico de boca aberta, eu fico admirado. Olha, não há palavras em mim para expressar a glória do teu nome. E o apóstolo Paulo escreve também sobre uma revelação, que ele humildemente não diz que foi ele que teve. Ele não se coloca como o recebedor dessa revelação. Ele não coloca o nome dele. Mas humildemente ele fala: olha, eu conheço um homem que foi arrebatado, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas ele foi arrebatado até o 3º céu. E lá ouviu palavras inefáveis, que ao homem mortal não é concedido que se fale. Por isso ele não escreveu essas palavras que foram faladas para ele lá no paraíso. Mas nós sabemos que há uma glória revelada nas Escrituras, e pelo Espírito Santo nós podemos orar e pedir que essa glória num particular seja revelada a nós, a mim e a você. Não como uma nova revelação, mas como uma iluminação para compreendermos essa glória de Cristo, para entendermos a glória do reino futuro, para conhecermos, porque isso nos ajudará a nos agarrar na promessa de Deus. Isso vai ajudar a gente combater o bom combate aqui na terra e não desanimar. Sabe por quê? Nós somos proprietários de um reino eterno, de algo esplêndido que não há de se comparar. A nossa leve e momentânea tribulação, ao invés de fazer a gente desanimar, nos leva a compreender e entender que nós vamos pagar o preço, mas vamos chegar do outro lado. Porque Cristo disse para os discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado. E nós entramos no barco chamado barco da salvação, e não vamos arredar pé, apesar da tempestade, apesar do vento contrário. Jesus mandou que a igreja passe do outro lado, e nós vamos passar do outro lado, porque nós sabemos, entendemos e compreendemos que há preparado para nós uma glória que não há de se comparar com nada dessa terra. Que tudo aqui é passageiro, mas a glória dada por Deus é uma glória eterna, como escreveu sua primeira carta.
que nós temos uma coroa imarcessível. O que é coroa imarcessível? Imarcessível quer dizer não murcha. Pedro pegou uma linguagem dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. O atleta que competia no final da carreira, aquele que era campeão, ele recebia os louros da vitória. O que eram os louros da vitória? Era uma coroa feita da planta de louro, e o imperador romano colocava na cabeça do vencedor aquela coroa de louro. A coroa de glória do atleta, que era uma coroa feita de uma planta, que dali uma semana não tinha mais cor, não tinha mais nada, porque ela murchava. E Pedro, olhando para isso, disse assim: olha, nós temos uma coroa imarcessível, que não murchará, que brilhará para todo sempre, que é eterna. Você tem uma recompensa eterna. Você tem que enxergar essa glória oferecida a nós. Você tem que ver esse Cristo glorioso e ver que o sofrimento dele compensou, que ele recebeu uma glória sempre eterna, uma glória para todo sempre, e ele oferece a mesma glória que ele recebeu. Ele diz: olha, eu concedo que os vencedores se sentem comigo no meu trono e reinem junto comigo. Você tem que entender e compreender que nesse mundo existem prazeres, existem conquistas, existem glórias desse mundo que acabam nesse mundo. A glória das riquezas acabam aqui. Conquistar um iate pela fé, você pode até conquistar, mas o iate acaba aqui. A ferrugem e o ladrão rouba e leva tudo embora, mas as coisas eternas é para sempre. É para todo sempre. E eles então estão no monte, e Cristo se transfigura diante deles. E agora, a vestimenta de Cristo, que normalmente era uma veste comum, era uma veste lá, Cristo não era cheio de pose, se vestindo como um rei da época, não era nada disso. Mas naquela transfiguração, as vestes de Cristo mudaram. Uma veste comprida, branca, resplandecente, de tal maneira que é descrito aqui que nenhum lavadeiro, nenhuma pessoa que usa a técnica de branquear roupa, de alvejar roupa, conseguiria fazer daquela maneira. Sabe o que é isso? Aponta para a santidade total de Cristo. Cristo como homem, não existe mancha na vestimenta dele. Cristo viveu como homem a humanidade perfeita, a humanidade exata dentro da medida que Deus exige, que Deus criou o homem para ser. Que Adão não conseguiu. Adão manchou as suas vestes e de bandeja entregou as vestes manchadas para todos nós. Por isso está escrito que a morte entrou por um homem, Adão, mas a vida também entra por um homem, Cristo Jesus. Por que por Cristo Jesus? Porque Cristo tem uma vestimenta que quando chega na presença de Deus, ao invés de se tornar cinza e pó, essa vestimenta brilha ainda mais. Sabe por quê? Ele fez uma obra perfeita, e essa obra perfeita, quando chega no juízo de Deus, o juízo de Deus, ao invés de anular essa vestimenta, o juízo de Deus aprova essa vestimenta e ainda melhora essa vestimenta. Essa vestimenta se torna alva e muito alva. É como João viu lá na sua visão no capítulo de Apocalipse, aonde João foi arrebatado no dia do Senhor e ouviu por trás de si uma voz como de trovão. E quando ele se virou para ver quem era aquele que estava falando com voz como de trovão, ele viu 7 castiçais de ouro e 7 estrelas.
e um como a semelhança do Filho do Homem, andando no meio dos 7 castiçais e no meio das 7 estrelas. E quando ele olha para aquele homem, ele vê o rosto daquele homem brilhando como o sol. É a glória do nosso Cristo, o nosso Cristo desprezado, o nosso Cristo colocado na cruz do Calvário, recebe do Pai um rosto que é brilhante como o sol. Que João usa isso daí como figura de linguagem, porque na realidade ele tem que usar isso como figura de linguagem. Você já viu alguém conseguir ficar olhando para o sol? Você não consegue, você fica como que cego. Mas é tamanha a glória do nosso Cristo, do nosso Salvador, do nosso Libertador, que ele foi glorificado com essa glória que o Pai o deu, porque ele recebeu por méritos. Ele fez uma grande obra até o fim e ele recebeu por méritos. E as vestes deles é uma veste branca talar e tem no peito dele um cinto de ouro. Olha só, a vestimenta de Cristo ali em Apocalipse aparece com um cinto de ouro. O que é o cinto de ouro? Representa a glória de Deus. A glória de Deus está na vestimenta de Cristo. E se está na vestimenta de Cristo, também estará na tua vestimenta. A glória de Cristo, com a glória de Deus colocada na veste de Cristo e colocada nas nossas vestes também. Nós temos a glória de Deus na nossa vestimenta espiritual. Você precisa enxergar e compreender isto. E Pedro resolveu tomar a palavra. Sabe aquele camarada afoito que tem a liderança no sangue? Que já nasceu líder? Já nasceu para mandar? Assim era Pedro. Não tem gente assim? Você conhece gente assim, não conhece? Tem gente que é desde criancinha, desde pequenininho. Você já vê essa menina ou esse menino é líder. Olha, onde ele chega, ele já vai liderando tudo, já toma conta de tudo, já toma conta dos que estão em redor dele, as ideias dele prevalecem, ele já se lança. Assim era Pedro. Pedro tomava sempre a dianteira. E quando se toma sempre a dianteira, a chance de errar é grande. E Pedro começou a falar asneira. Porque Pedro viu tudo aquilo, mas ele não compreendeu nada. Sabe o que é? A gente quer ver, mas quando Deus começa a mostrar, a gente tem que dar um passo para trás e falar: Senhor, eu não sou tudo isso que eu estou pensando, não. Eu não estou preparado para tudo isso, não. Tem gente que está, eu quero poder para expulsar demônio. Quando aparece endemoniado, ele é o primeiro a correr. Ele é o primeiro a ir embora. Assim era Pedro. Pedro tomou a palavra e começou a falar asneira. E a voz veio e repreendeu: Pedro, sabe o que você tem que fazer? Fecha a boca, passa um zíper na boca e abre os ouvidos. Agora é hora de colocar um zíper na boca e abrir os ouvidos, porque agora é hora de aprender, porque você está na presença do meu filho amado, a ele você deve ouvir. A colocação de Pedro não tinha cabimento. Pedro diz assim: olha, Senhor, é bom que a gente faça aqui 3 cabanas. Você pode até falar assim, mas Pedro estava até se esquecendo dele. Pedro só estava pensando em Cristo, no Elias e no Moisés. Pedro é um cara bonzinho. Pedro é um cara, olha, gente fina, que ele esquece de si mesmo e só pensa em Cristo, Elias e Moisés. Mas a ideia não era boa não, irmão. Sabe por que a ideia não era boa? Você tem que compreender, entender o que significa tabernáculo dentro da Bíblia. O que significa cabana dentro da Bíblia? Pedro queria construir 3 cabanas, 3 tabernáculos lá. Mas para quê? O que significa tabernáculo na Bíblia? O que representa? O que simboliza? Tabernáculo na Bíblia simboliza o corpo que o Espírito Santo habita. Que na realidade, em muitos lugares, representa o nosso próprio corpo. Mas dependendo do contexto, não é esse corpo aqui que ele representa, mas o nosso novo corpo na ressurreição.
E Pedro, na sua ignorância, estava falando assim: Senhor, não precisa nem de ressurreição, vamos construir 3 cabanas aqui, e a gente fica aqui mesmo para sempre. Aqui é o lugar de eternidade, aqui é o lugar eterno, vamos morar aqui numa cabana feita pela nossa mão mesmo. Deus fala: não, eu não tenho nada disso para vocês, eu tenho algo muito melhor. João capítulo 14: se eu for e preparar-vos lugar, eu vou e vou preparar lugar para vocês, e quando estiver tudo pronto, eu volto para vocês novamente, e levo vocês comigo, para vocês morarem comigo, aonde eu estou, vocês vão estar também. Não é necessário o homem construir uma cabana para Cristo morar. Cristo é que constrói o novo tabernáculo e leva o homem para morar com ele. Não é no monte da transfiguração, é na nova Jerusalém. Tudo está preparado. Você lembra do texto onde Cristo disse para os seus inimigos: derrube esse templo e em 3 dias eu o levantarei? E os camaradas ouviram isso, a maioria compreendeu e entendeu e interpretou que Cristo estava mandando derrubar o templo. Mas a verdadeira interpretação, o próprio autor do texto dá, dizendo assim, que Cristo não estava falando de derrubar aquele templo construído pelo homem, mas estava falando do seu templo, seu próprio corpo. Derruba esse corpo, leve esse corpo, mate esse corpo na cruz do Calvário, e no 3º dia eu vou levantar ele. Então é o novo corpo, a glória do reino de Deus futura é o novo corpo. O contexto ensina isso. Não é somente uma visão do Cristo glorificado, mas com a visão do Cristo glorificado vem o ensinamento da ressurreição. Está aqui dentro do texto que nós lemos. Quando Cristo desce do monte, o que ele fala para os três apóstolos, os 3 discípulos? Não conte a visão a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Está vendo o que o texto está ensinando? O texto não está ensinando apenas a visão do Cristo glorificado. O texto está ensinando algo futuro sobre a ressurreição. Aonde o homem e a mulher salva em Cristo receberá um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo que não tem mais nada a ver com esse corpo nosso. Aonde não terá mais relacionamento sexual, aonde não terá mais casamento, não terá mais procriação, todos serão perfeitos na presença de Deus como os anjos. Como os anjos, não no sentido espiritual, porque o anjo não tem corpo, o anjo é um espírito. Mas nós teremos um corpo e seremos semelhantes aos anjos no sentido de procriação. Não haverá procriação na vida futura. Totalmente diferente. Por isso os camaradas lá estavam preocupados, encostaram o Cristo na parede e falaram: olha, nós temos um caso aqui. Nós tivemos na nossa família um irmão nosso que casou e foi casando, e no fim a família inteira teve a mesma mulher, porque foi morrendo e o outro foi casando com ela. Na ressurreição, qual que vai ser o dono da mulher? Ninguém, porque na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento. Mas a ressurreição está preparado para nós uma glória futura, que é ensinado no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ali se ensina como será o corpo de glória no futuro. Ali está um ensinamento. É só você pegar esse texto de 1 Coríntios e ler ele ao pé da letra, interpretar ele ao pé da letra. E você encontra lá dizendo assim: olha, mas alguém pergunta, como é que vai ser o novo corpo? E Paulo responde: insensato, que você semeia, porventura você semeia uma semente e nasce uma planta com a cara daquela semente? Não, você olha a semente e depois que ela nasce,
aquela planta não tem nada a ver com aquela semente, a aparência dela não tem nada a ver com aquela semente. Porque Deus dá a cada semente a sua própria característica, a sua própria qualidade e a sua própria aparência. A semente é a semente, mas o que nasce dela depois é uma coisa totalmente diferente da semente que você vê. Assim será na ressurreição. Lança-se esse corpo de um jeito e ele vai ressuscitar totalmente diferente. Para você compreender isso, você tem que olhar para as Escrituras e ver, e conhecer e entender como era o corpo de Cristo. Até onde o nosso entendimento, a nossa mente alcança. E também pegar 1 Coríntios e ver lá que Paulo ensina que aquilo que é semeado em corrupção, nasce em incorrupção. O que é corrupção na Bíblia? Corrupção na Bíblia é putrefação, o corpo que entra em decomposição. Na realidade, o nosso corpo está em decomposição a partir do momento que a gente nasce. Porque todo dia no ser humano morre milhões de células. E vai aparecendo a idade vai chegando e você fala assim, olha, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, o corpo vai ficando ruim até entrar em decomposição total. Sabe qual o único corpo que não entrou em decomposição dentro das Escrituras? O de Cristo. Esse não entrou em decomposição. Que foi sepultado e não entrou em decomposição. Não foi permitido para o corpo de Cristo ver a corrupção, está escrito em Atos. Agora, teve outros também, teve, sim, Elias, mas Elias não passou pelo sepulcro. Moisés é uma outra discussão, e ninguém sabe o que aconteceu. Mas Elias e Enoque não passaram pela sepultura. Mas Cristo passou pela sepultura e o corpo dele não entrou em decomposição. Mas o nosso corpo entra em decomposição, mas no dia da ressurreição ressuscita um corpo glorioso igual ao corpo de Cristo, que agora não estará mais sujeito à corrupção. Ou seja, não tem mais enfermidade no novo corpo. Não tem doença, não tem nada que venha estragar o novo corpo, o novo templo, o novo edifício, escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, ou 6, se não me falha a memória. E nós temos esse corpo, então, é necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Ora, o nosso corpo é mortal. A princípio não foi criado para morrer. Mas existia a possibilidade de ser mortal. Porque foi dito para Adão, olha, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o corpo animal, que é chamado ali em 1 Coríntios capítulo 15, ele foi criado não para morrer, mas porém era mortal. Porque já foi avisado, no dia que dela comeres, certamente morrerá. Mas o novo corpo é um corpo imortal, não morre mais. Ou seja, não tem mais nenhuma maldição contra o novo corpo, ele é imortal. Não tem morte para o novo corpo. Nem fisicamente falando e nem espiritualmente falando, porque a morte tem dois aspectos: a morte física em si e a morte como separação, que é separado de Deus. Mas o novo corpo do salvo em Cristo não está mais sujeito a nenhum tipo de morte, nem física e muito menos espiritual. Ou seja, vai estar para sempre com Deus na presença de Deus, com Cristo na presença de Cristo. Não tem mais nenhuma separação, não tem mais pecado. O homem ali na ressurreição estará atingindo a perfeição, a redenção total de Cristo na nossa vida. E é isso que nós temos que enxergar, é isso que nós temos que compreender, a glória de Cristo, que Cristo recebeu.
porque nós podemos acreditar nessa glória da ressurreição. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou. Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Quando você vai pregar o Evangelho, é muito comum o incrédulo dizer assim: bom, tá certo, todo mundo morre. Você está falando que lá do outro lado tem um céu para mim, mas nunca ninguém foi lá para ver. É essa a resposta que você recebe. E sabe qual é a resposta que você deve dar? Não que vai mudar a situação dele, porque resposta nenhuma nossa muda a situação de alguém, é o Espírito Santo que converte a pessoa. Mas você pode dizer para você mesmo: não, teve alguém que foi lá do outro lado e voltou, é Jesus Cristo. E sabe por que eu acredito que ele foi lá do outro lado e voltou? Porque está escrito lá em 1 Coríntios que Cristo apareceu depois da ressurreição aos apóstolos, Cristo apareceu a determinadas mulheres, e depois de tudo, ele apareceu para mais de 500 irmãos, que quando Paulo escreveu esse assunto, ele disse: das quais a maioria ainda vive. Tem alguns que já dormem no Senhor, mas tem uma boa parte ainda vivo. Então tem mais de 500 pessoas. Por isso que eu disse no começo da mensagem aqui, que a princípio essa glória aqui, quem viu foi os três. Mas não foi só os três que viram. Os três viram o Cristo ali no Monte da Transfiguração. Mas no sentido de ressurreição, mais de 500 pessoas viram o Cristo ressuscitado, que é melhor do que a visão dos três apóstolos. Ver o Cristo ressuscitado é melhor do que a visão dos três apóstolos. Por isso, você que é salvo em Cristo vai ter uma visão melhor do que os três apóstolos, porque lá do outro lado você vai ver o Cristo ressuscitado. Sabe por quê? Porque você tem fé verdadeira e você é um ressuscitado por Cristo, pelo Espírito de Cristo. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, ressuscita a minha e a tua vida. Nós somos ressuscitados com Cristo. Então fica para você nessa noite, essa palavra: a glória de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.